boa noite a todos. Na noite de hoje estamos reunidos para dar continuidade às palestras doutrinárias da União Distrital Espírita UDI Partenon de Porto Alegre. E o tema que nos coube é a necessidade da reencarnação. Este tema está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que é aquele capítulo que tem como título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nos itens 25 e 26, o Espírito São Luís, no ano de 1859, nos apresenta então essa lição atinente à necessidade da reencarnação. Será a reencarnação uma punição a qual estariam sujeitos apenas os espíritos culpados? A necessidade de passagem dos espíritos pela vida corporal se dá porque existem determinadas tarefas que apenas podem ser cumpridas, apenas podem ser desenvolvidas na vida material. Então Deus concede àqueles que reencarnam a possibilidade de desempenharem estas tarefas. Essas tarefas, por sua vez, promovem o desenvolvimento da inteligência ou das inteligências do espírito. À medida que o espírito vai reencarnando, ele vai conquistando novos aprendizados, vai adquirindo novos conhecimentos e assim ele vai se aprimorando. Então, em determinadas encarnações, um espírito pode se aprimorar muito no campo da biologia. Em outras encarnações, o espírito pode se aprimorar muito no campo da astronomia. Em outras encarnações, o espírito pode se aprimorar muito no campo das artes. Nós percebemos que existem espíritos que em uma encarnação demonstram, manifestam grande conhecimento. Às vezes é um conhecimento bastante amplo. Mas ainda que determinado espírito tenha um conhecimento muito intenso dentro de uma área do conhecimento humano, ou dentro de 2, 3 ou 5 áreas do conhecimento humano, este mesmo espírito muito pouco sabe em relação a outras culturas do planeta, referente a outros povos, a outras civilizações, ou até mesmo relacionado a outros campos do conhecimento, aonde o seu conhecimento é pequeno ou quase inexistente. Por isso, Deus, através das sucessivas reencarnações, propicia ao espírito reencarnar para aprender, para adquirir novos conhecimentos e, com isso, desenvolver o seu potencial. Então Deus, o nosso Criador, por ser soberanamente justo e por considerar todos os seus filhos, trata a todos de igual maneira. Deus nos concede o mesmo ponto de partida, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de ação. Isto é, Deus nos cria iguais, simples e ignorantes. E nós, ao longo das sucessivas encarnações, aproveitando as experiências, desenvolvemos estes potenciais. Em outros casos, adotamos uma postura mais acomodada. Mas, se Deus nos cria todos iguais, a gente percebe que a gente tem em potencial as mesmas possibilidades, as mesmas capacidades. Alguns evoluem mais rápido porque se dedicam mais. Outros evoluem com maior lentidão porque adotam uma postura de maior acomodação. Se Deus concedesse privilégios a alguns espíritos ou a um espírito especificamente, haveria preferência. E essa preferência denotaria injustiça. Como Deus é soberanamente justo e amoroso com seus filhos, a todos cria da mesma maneira. Também é interessante nós destacarmos que o processo reencarnatório ele é transitório na vida dos espíritos. As reencarnações são destinadas ao início do processo evolutivo como uma forma de testar como o espírito vai empregar o seu livre-arbítrio. Alguns
empregam este livre-arbítrio trabalhando, estudando, se dedicando, agindo no bem, e com isso aproveitam as experiências de aprendizado que lhes são concedidas pela misericórdia divina. Em outros casos, existem aqueles espíritos que adotam uma postura mais inerte, de maior acomodação, e não tiram o proveito que poderiam das experiências que a jornada na matéria lhes possibilita. E com isso, retardam a sua marcha evolutiva, tendo que voltar em novas reencarnações para adquirirem o mesmo aprendizado, o mesmo conhecimento. Então, se nós pudéssemos pegar o exemplo que é citado por São Luís, um espírito para chegar à universidade, ele precisa percorrer as séries iniciais. O percurso das séries iniciais não deve ser considerado uma punição. É um meio de se alcançar um objetivo, que é chegar à universidade. No caso do espírito, que é chegar a uma condição espiritual mais elevada. Então, aqueles espíritos que se empenham, que se dedicam, que trabalham e se esforçam, estes espíritos encurtam o tempo de evolução, encurtam a sua passagem pelos mundos primitivos, chegando aos mundos intermediários mais cedo e, com isso, chegando posteriormente mais cedo aos mundos superiores. Todavia, aqueles espíritos que adotam uma postura de maior resistência, de maior inércia, de maior teimosia, estes têm que voltar e repetir as experiências para aprender as lições que ainda não conseguiram aquilatar. E com isso, retardam então a sua marcha evolutiva. E aí, então nós podemos nos questionar, será que seria possível, será que seria admissível que os espíritos reencarnassem uma única vez aqui no globo e tivessem outras existências posteriormente em outros orbes? Isso só seria admissível se todos nós que aqui estamos estivéssemos no mesmo patamar de conhecimento e no mesmo patamar moral. Como isso não ocorre, como existe uma distância muito grande entre o selvagem e o homem civilizado, a gente percebe que nós não estamos no mesmo nível evolutivo. E por isso, para a aquisição do conhecimento e para a aquisição do senso moral, se fazem necessárias sucessivas experiências da matéria, como um processo de aprendizagem, a fim de que o espírito possa ir se melhorando, a fim de que o espírito possa ir progredindo. Quando nós tomamos o exemplo da encarnação de uma criança que renasce e desencarna muito cedo, qual seria a finalidade desta encarnação promovida pela providência divina? Será que seria promover o sofrimento dos familiares? Certamente que não. A providência divina, na sua sabedoria, sabe que nós tivemos vínculos no passado que muitas vezes não foram harmônicos, que muitas vezes foram desarmônicos. Então a providência divina promove o reagrupamento daqueles espíritos que necessitam desse processo de ajustamento, que necessitam desenvolver entre si os laços da amorosidade, da solidariedade, da amizade, da compreensão mútua. Então, muitas vezes, nós somos reagrupados, inclusive dentro do mesmo grupo familiar, com estes espíritos, a fim de que a gente possa promover esse processo de reharmonização dentro dos princípios da fraternidade, da solidariedade, da igualdade. Então, disso tudo, nós percebemos que as reencarnações, elas têm inicialmente esse objetivo de promover o desenvolvimento da parte intelectual, do conhecimento do espírito. Num segundo momento, também promove o desenvolvimento do senso moral do espírito. E num terceiro momento, ajuda a promover a harmonização desses vínculos que nós trazemos do passado, desarmônicos, onde um prejudicou o outro, onde um traiu o outro.
Então Deus concede na sua misericórdia essa possibilidade de reagrupamento para que a gente possa se reharmonizar com o nosso semelhante, vibrando então amorosamente, desenvolvendo o amor comum, nos ajudando mutuamente e assim crescendo também em conjunto. Muito obrigado pela atenção. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.